Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir desse momento, estar cumprimentando aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 23 de abril de 2024, às 19h03, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar e para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Glória a Deus, irmãos. Vamos iniciar aqui mais um estudo bíblico da palavra, estudo bíblico de toda terça-feira. Nós vamos hoje para a lição número 4, mas antes de iniciarmos aqui essa aula de hoje, vamos fazer uma oração? Te convido aí na sua casa, a você estar também aí fechando seus olhos, intercedendo por esse estudo, para que Deus possa nos abençoar nessa noite de hoje. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor Jesus nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite, Senhor, estamos aqui mais uma vez, meu Pai, para te apresentar esse estudo bíblico nas suas mãos, Senhor. Que seja feita a tua vontade, o teu querer, que o Senhor abençoe essas vidas que vão estar aí do outro lado também, acompanhando o estudo bíblico também, Pai. Que nós venhamos sair daqui edificados e que nós venhamos aprender como nos conduzir nessa caminhada, Senhor, e que seja tudo para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. É o que nós te pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a todos aí, minha família que já está aí, né? Deus abençoe nossa diaconisa Daniele, nossa irmã Maria Alice, que já está aí também, e a nossa irmã Nilde Vila Nova, e você que for entrando também. Que Deus abençoe sua vida. Você que for assistir também no YouTube, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. E sem perda de tempo, nós já vamos aqui para a lição dessa noite de hoje. Já vou colocar aí na sua tela a lição que nós estudaremos hoje, irmãos. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024 e tem como título da nossa revista A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Aliás, na aula passada nós falamos disso, né? Que o céu é o destino do cristão. Você que perdeu a aula passada,
pode voltar aí no YouTube, né, que tem a playlist ali no canal da igreja. Tem a playlist com todas as aulas, tem também no Facebook. Você não perde nada, irmãos, acompanhando aí pelas redes sociais também. E hoje nós vamos para a lição número 4. Lição número 4 tem como tema como se conduzir na caminhada. Como se conduzir na caminhada. E já vamos aqui para o texto áureo, que já está aí na sua tela também. Texto áureo está em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, que diz: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Vamos aprender daqui a pouco o que significa isso, remir o tempo. Glória a Deus. Então nós já vamos aqui para a verdade prática, irmãos. Verdade prática já está na sua tela também. E diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Prudência e sabedoria são duas palavras que nós vamos estar também nos debruçando sobre elas, irmãos, para aprender o que significa isso para as nossas vidas. E nós já vamos para a leitura bíblica, que você vai estar lendo na sua casa, né? Muitos irmãos já leram, e você vai estar lendo na sua casa também. Você que tem a revista, né? Está sempre por dentro aí da leitura bíblica também. Leitura bíblica se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 17. E nós já podemos ir para a apresentação da lição, que tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, apontar o padrão de conduta cristã descrito na Palavra de Deus. Segundo objetivo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E o terceiro objetivo, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Glória a Deus! E já vamos para a introdução da nossa aula, que diz: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhem os bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige, preparando tudo para que trilhe os bem o caminho da verdade. O Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Irmãos, olha só. Aqui eu destaquei 2 palavras, né? Lembrando, nossa irmã Francisca, nossa irmã Liette e nossa irmã Raimunda também. Boa noite a todas aí, boa noite a toda a família também. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu destaquei aqui 2 palavras. Lembrando que a revista, irmãos, nós não lemos aqui a revista toda. Nós fazemos um resumo, amém? Fazemos um resumo, porque se a gente fosse ler tudo, né? Demoraria muito tempo aqui o nosso estudo. Então aqui nós falamos de uma maneira clara, prática e objetiva. Destacamos aqui 2 palavras, que na jornada cristã, irmãos, nós devemos agir. Então veja que na jornada cristã, nós precisamos ter atitude também. Não é só esperar, né, que Deus faça tudo nas nossas vidas, sem a gente fazer também o que nós temos que fazer. Nós temos uma missão, nós temos um chamado, Deus nos deu essa missão, e a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta por si só. Então o cristão também tem que agir. O cristão não pode ser um cristão passivo, ele tem que ser um cristão ativo, irmãos. Ele tem que agir. E aqui no finalzinho, eu destaquei também a palavra-chave, corrige. Porque nessa caminhada, como nós temos que agir também nessa caminhada, muitas vezes nós vamos agir errado. Mas todas as vezes que nós agirmos errado, nós vamos precisar de quê? De correção. Jesus, ele corrige o nosso caminho. Se nós estamos trilhando o caminho, mas não estamos agindo corretamente neste caminho, ele vai nos corrigir no caminho. Se a gente aceitar a correção, a gente vai continuar no caminho certo. Se a gente rejeitar a correção, nós vamos errar o caminho. E a pergunta que fica é: nós somos cristãos que aceitam a correção ou que rejeitam a correção, irmãos? Deus está nos perguntando, né? Nossa diaconisa Osmarina, Deus abençoe também, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, dito isso, nós já podemos aqui avançar e nós vamos aqui para o tópico 1.
tópico 1, que já está aí na sua tela também, tem como título O Padrão de Conduta na Caminhada Cristã. Subtópico 1, Jesus como nosso padrão de conduta. Nós precisamos agir, mas para nós agirmos certo, nós precisamos de um padrão. Nós precisamos de um modelo. E agora nós vamos descobrir quem é o nosso modelo, né? Aqui diz: há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. Diaconisa Erenilde, Deus abençoe também em nome de Jesus Cristo. Aqui diz: a palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. Então existe esse padrão, existe uma norma, e essa norma é determinada por uma autoridade. E essa autoridade, na vida do cristão, quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós precisamos de um modelo a seguir, irmãos. E aqui diz, ó: o Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha só, irmãos. Igual a nossa diaconisa comentou aqui, né? O pai repreende a quem ama. Se a gente for pensar assim, né? Se a gente ter essa certeza na nossa mente, nós não devemos ficar com raiva quando Deus nos repreender. Na verdade, nós devemos agradecer, né? Porque isso mostra que Ele nos ama e não quer que a gente se perca, né? Então, olha só, irmãos. Jesus, certa vez, ele lavou os pés dos discípulos, e ali os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aí Jesus falou: ó, o que eu faço agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. E assim como eu fiz isso aqui, vocês devem fazer também. Ou seja, vocês devem seguir o meu exemplo. Vocês me chamam de mestre, e na verdade, eu sou realmente o mestre. Mas mesmo sendo mestre, eu lavei os pés de vocês tudo aí. Então, assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Ou seja, Jesus estava falando: vocês têm que seguir o meu padrão. Vocês têm que seguir o meu modelo. Vocês têm que me imitar. Imitar as minhas ações. E o apóstolo Paulo, sobre essa questão de imitar, certa vez ele disse assim, olha só. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo estava falando, né, para os crentes de Corinto, o seguinte: sede meus imitadores, mas assim como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele não queria glória para ele, irmãos. Ele apenas estava ali ensinando os cristãos como que os cristãos poderiam ser abençoados. Porque o apóstolo Paulo já tinha descobrido o caminho certo. E ali ele estava ensinando. Quando você descobre o caminho certo, você vai ensinar para outros também. E o apóstolo Paulo, indiretamente, ele estava falando para todos imitar a Cristo. Ele falou: me imite, seja meus imitadores, mas assim como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele estava direcionando, né, todo louvor, toda glória para Cristo. O apóstolo Paulo estava querendo dizer o seguinte: eu só acerto o caminho porque eu imito Cristo. E assim como eu imito Cristo, vocês devem também me imitar porque eu imito Ele. E aí quando os cristãos, né, começam a imitar o padrão do apóstolo Paulo na caminhada, eles acabam tendo um encontro com Cristo também. Eles acabam conhecendo a Cristo mais profundamente. E aí eles começam a seguir os passos de Cristo também. Isso nos ensina que nós precisamos também de pessoas mais experientes, pessoas mais sábias, né? Que estão há mais tempo na caminhada. Todo novo convertido precisa. E todos nós precisamos também na caminhada de pessoas que nós podemos tomar como exemplo nessa caminhada também, irmãos. Porque não existe mais sábio do que ninguém. Existe apenas sabedorias diferentes. Eu aprendi isso na minha vida. Ninguém sabe mais do que ninguém. São apenas saberes diferentes. Aquilo que eu sei, muitas vezes você pode não saber. Mas aquilo que você sabe, muitas vezes eu não sei. E aí quando nós nos unimos na caminhada, um vai completar o outro, irmãos. Então esse é o segredo da verdadeira sabedoria. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Dito isso, podemos prosseguir. Na nossa irmã Elisete está aí. Deus abençoe a irmã Elisete, né, irmão Antônio, toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Estou agradecendo aí por todas as orações, viu?
e todas as mensagens, né, de boa recuperação que os irmãos estão me dando aí, né? Eu agradeço muito, viu, irmãos? Porque nós estamos precisando mesmo nos recuperar para voltar a fazer a obra por completo. Esse estudo bíblico está sendo um escape, né? Eu só não parei de fazer a obra, né, de Deus completamente porque ainda eu consigo fazer aqui o estudo bíblico, irmãos. Porque realmente não estou podendo nem ficar, né, ainda sobre o meu pé que fez a cirurgia. Mas aqui, como é sentadinho, eu vou me adaptando aqui, né? Então é um escape. Porque, irmãos, não sei se eu aguentaria ficar, né? Irmãos, sem fazer a obra de Deus é algo assim que realmente, quando a gente acostuma, a gente sente muita falta. E é muito bom para nós todos, né? Então vamos lá. Subtópico 2. Fazendo a vontade de Deus. Nosso irmão Hélio Lopes está aí também. Deus abençoe irmão Hélio e toda a família também em nome de Jesus. Subtópico 2 diz: fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou nos discípulos, o Pai Nosso. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Olha só, irmãos, quando nós fazemos o bem para o próximo, em última instância, nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. Você sabia disso também? Tudo o que nós fazemos de bem, de bom para o próximo, em última instância, nós estamos fazendo para nós também. Porque tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos receber de volta também. Esse princípio, né, está muito forte na Bíblia, quando diz assim também, ó, da maneira que você julgar, você será julgado também. Da maneira que você medir, você será medido também. Se você for misericordioso, você receberá misericórdia também. Então tá vendo? Que tudo que a gente faz para o próximo, tudo que a gente deseja para o próximo, em última instância, nós recebemos de volta também. Essa é a lei da semeadura. Então, este é o amor que a Bíblia nos ensina. O amor que a Bíblia nos ensina é fazer para o próximo aquilo que nós queremos para nós. E não fazer para o próximo aquilo que nós não queremos para nós. Se a gente começar a seguir esse princípio, nós vamos ser pessoas mais abençoadas, irmãos. E olha só que interessante aqui também. Aqui fala, né, que nós devemos seguir a lei de ouro, que é ensinada pelo nosso Senhor. O que é a lei de ouro? A lei de ouro é a palavra de Deus, né? Então nós devemos seguir esses ensinamentos. Então a questão, irmãos, não é só conhecer, mas a questão é também praticar. A questão não é o tanto que nós conhecemos da palavra. A questão não é o tanto que nós aprendemos. A questão principal é o tanto que nós praticamos. É isso que vai fazer toda a diferença. Nossa irmã Irenilde, né, disse aqui, ó, é verdade, assim, todos matam a saudade que temos do pastor. Ah, sim. Quando eu estou fazendo o estudo bíblico, né, os irmãos matam um pouco da saudade, né, de ouvir o pastor. Irmãos, domingo foi engraçado. Eu fui para a igreja, mas domingo, né, eu ainda estava ali fazendo o teste. E como eu fiquei com o pé muito para baixo muito tempo, o pé começou a incomodar ali um pouquinho, começou a inchar, né? Eu comecei a ficar ali. Eu ia dar as bênçãos apostólicas, irmãos. Nem as bênçãos apostólicas eu resolvi dar, não. Falei, não, Nima, encerra o culto aí, né? Deixa eu ficar em vigilância aqui. Mas foi um teste. Mas, irmãos, graças a Deus, cheguei em casa, tô fazendo aqui os procedimentos tudo certinho, massagem, tudo, né? E graças a Deus estou me sentindo muito melhor. E vamos estar voltando aos poucos, né? Para a glória e para a honra do Senhor. Porque eu também sinto muita falta. E domingo eu senti a presença de Deus de uma forma muito especial, foi muito bom. Glória a Deus. Então vamos lá. Subtópico 3. Deixa eu ver se tem algum versículo aqui neste. Não. Vamos lá. Subtópico 3. Uma vida cristã bem-sucedida. Olha, irmãos. Uma vida cristã bem-sucedida. Tá vendo que nós podemos ser bem-sucedidos nessa terra e ainda ganhar os céus? Porque o contrário também existe. Se aqui está falando que existe uma vida cristã bem-sucedida, o contrário também é verdadeiro.
pode existir uma vida cristã também fracassada. A vida cristã fracassada é aquela vida que não anda segundo os padrões de Deus. E ainda se não cuidar, não vigiar, perde a salvação, né, irmãos? Perde muitas bênçãos e ainda perde a salvação. Então aqui diz o seguinte, ó, uma coisa interessante. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. Falamos disso, se eu não me engano, na lição número 2, onde nós falamos ali, né, que o atleta dessa terra, ele se esforça muito para ganhar o prêmio, para ganhar a medalha, para ganhar o troféu. Então a disputa dessa terra é um pouco diferente do que o reino dos céus. Porque a disputa nessa terra, para que um seja vencedor, os outros têm que perder. Uns têm que chegar em segundo, outros terceiro, e muitos perdem. Essa é a disputa nessa terra. A diferença no reino de Deus é que no reino de Deus todos ganham. A sua vitória é a minha vitória. A minha vitória é a sua vitória também. Mas assim como um atleta precisa de disciplina, nós também precisamos de disciplina espiritual nessa terra também para ganhar a coroa da vida. E aqui diz, ó, estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Sabe o que significa isso? Você tem que seguir bons exemplos. Você tem que se espelhar em bons exemplos, não em maus exemplos, irmãos. Às vezes as pessoas se espelham em maus exemplos. Ah, aquele irmão mente, eu vou mentir também. Ah, aquele ali saiu da igreja, eu vou sair também. Ah, aquele ali é rebelde, eu também sou. Não, irmãos. Mire naqueles que são abençoados, naqueles que são humildes, naqueles que são obedientes, naqueles que são bem-sucedidos na caminhada cristã. Observe como é a vida deles e aí você vai também imitar o que é certo, não o que é errado. A Bíblia fala que não devemos nem seguir o conselho dos ímpios. Eu lembro que quando eu era criança, juntamente com meu irmão, pastor Fernando, aí certa vez o pastor Fernando, tinha uma época que o pastor Fernando estava me imitando, né? Tudo que fazia ele me imitava. Ele ficava me imitando. Aí teve um dia que eu fiquei com raiva e falei pra minha mãe. Falei, olha aqui, mano. É meu irmão me imitando aqui. Aí ela falou, não, se é coisa boa, ele pode imitar. Ele só não pode imitar se for coisa ruim. Aí eu fiquei com isso, irmãos. Nunca esqueci disso. Foi na minha infância e eu nunca esqueci disso. Eu falei, pera aí, então se é coisa boa, eu posso imitar. Eu não posso imitar é coisa ruim. Não é verdade, irmãos? Então por isso que a Bíblia diz que nós somos testemunhas também. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, né? Igual aquela mulher lá, a viúva, quando olhou o profeta Eliseu e falou, certamente ali vai um homem de Deus. Olha, irmãos, certamente que ali vai um grande homem de Deus. Identificou ali Eliseu como homem de Deus. Por quê? Porque ela olhou para Eliseu e viu ali um padrão. Viu ali que ele era um exemplo, que ele dava um bom testemunho e reconheceu Eliseu como um grande homem de Deus. É assim que eu e você temos que ser reconhecidos nessa terra, homens de Deus, mulheres de Deus, não para nossa glória, mas para que outras vidas também venham ter uma vida bem-sucedida na caminhada cristã. Nós não podemos ser pedra de tropeço e nem escândalo para o nome de Jesus. E aqui no finalzinho diz assim, ó, ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Como eu falei, nós precisamos de um modelo. E o nosso modelo perfeito quem é? Jesus. Podemos até nos inspirar em muitos exemplos dessa terra. Mas o exemplo perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo de perfeição. E aqui fala que nós temos que nos achar diante de Deus qualificados. Deus, Ele quer nos achar qualificados. Olha só que interessante este versículo que eu vou colocar aí na sua tela. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Olha como nós temos que nos apresentar diante de Deus. Aqui diz, ó, procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, como que nós temos que nos apresentar diante de Deus? Como obreiros aprovados e que não tem do que se envergonhar. Como que nós podemos nos apresentar diante de Deus aprovados? Somente manejando bem a palavra de Deus. Manejando bem a palavra. Então, se a gente não aprender e não praticar,
não tem como nós sermos qualificados nessa caminhada. Veja que a palavra de Deus, irmãos, é o nosso manual de ré e prática, né? É a palavra de Deus que nos ensina tudo o que nós precisamos para ter uma caminhada bem-sucedida. Dito isso, já podemos avançar para o tópico 2. Tópico 2 diz: fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Glória a Deus. Antes de nos aprofundarmos aí, deixa eu tomar um chazinho abençoado, em nome de Jesus. Então, subtópico 1. O que é prudência? Nós temos que fazer a caminhada com prudência e sabedoria. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Prudência e sabedoria. O que é prudência? De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão e discernimento. Memorize isso aí, ó. O que é prudência? Prudência tem a conotação de compreensão e discernimento. É saber discernir. É saber compreender. E é mais do que isso. Vamos explicar aqui no final. Olha só. Em Provérbios 9:10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. Tá vendo a importância do ensino? O ensino nos dá prudência. E aqui agora nós vamos aprender o que é prudência realmente, ó. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então podemos conceituar a prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação. Diante de situações desafiadoras, é uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Irmãos, de uma maneira aqui mais fácil de entender, prudência é a gente ter discernimento sobre o que é certo e sobre o que é errado. Prudência é a gente ter discernimento de saber o que é bom e o que é ruim. Só que a prudência, ela tem que ser aliada à sabedoria. Prudência significa cuidado e moderação. Para você ter cuidado, você tem que saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim para a sua vida. Para você ter cuidado, para você fugir da aparência do mal. Só que a prudência tem que vir aliada à sabedoria. Porque a sabedoria é que nos vai tornar aptos, irmãos, para a gente saber escolher o que é bom e o que é ruim para as nossas vidas. A sabedoria é que nos vai fazer discernir. A sabedoria é que vai abrir os nossos olhos para a gente enxergar o que devemos ou o que não devemos fazer. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Eu poderia dar aqui milhares de exemplos, mas eu quero dar só um exemplo hoje que Deus tocou no meu coração. Por exemplo, irmãos, na nossa caminhada, muitas vezes, nós vamos nos chatear. Na nossa caminhada vai ser inevitável, muitas vezes, a gente se magoar. Na igreja, muitas vezes, vai ser inevitável a gente se chatear com alguma coisa. Vai ser inevitável a gente nos magoar com alguma coisa. Mas sabe o que acontece? Nós podemos escolher entre ficar magoados ou perdoar. Nós podemos escolher, irmãos. Ou nós ficamos magoados ou nós perdoamos. E qual é a escolha certa a fazer? Qual é a escolha certa a fazer, irmão? Ficar magoado, ressentido ou perdoar? Os irmãos que quiserem escrever no comentário aí, pode ficar à vontade. Qual a maneira certa de agir? Ficar magoado, vingativo, querer vingança, fazer pirraça muitas vezes ou perdoar? É claro que é perdoar, né, irmãos? A Bíblia nos ensina a perdoar. Então eu entendo o seguinte, quando nós nos magoamos com algo, quando nós ficamos ressentidos com algo, isso é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós praticarmos o quê? O perdão. Tá vendo? Aí, ó, os irmãos estão respondendo, perdoar, né? Com certeza. Então, o discernimento que Deus nos dá é que nós devemos perdoar, não ser vingativo. Ah, pastor, mas isso é tão óbvio. Pode até ser óbvio, mas muitas vezes a pessoa escolhe o caminho errado. Às vezes, no lugar do caminho do perdão, a pessoa prefere ficar ressentida, magoada, vingativa, até vingativa, irmãos. A pessoa quer prejudicar o outro. Ah, isso aí me magoou, vou prejudicar ele de alguma forma. E aí, o que nós falamos aqui no comecinho? Aliás, o que Deus falou aqui no comecinho, através da lição?
Deus falou que aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, inevitavelmente vai voltar para nós também. Então, quando nós perdoamos o nosso próximo, o que nós recebemos de Deus também? O perdão. Agora, se nós vingamos do nosso próximo, o que nós vamos receber em troca depois também, irmãos? Nós vamos receber coisas ruins também. Deus até fala, olha, a justiça e a vingança pertencem a mim. Eu retribuirei. Se alguém, né, te fizer o mal, você não vai pagar o mal com o mal, mas você vai vencer o mal com o bem. Eu sei que falar é mais fácil que praticar, né, irmãos? Eu sei disso. Falar é mais fácil que praticar, mas é isso que nós temos que ensinar, aprender. Não tem outra coisa para ensinar. Esse é o ensino certo. E o que nos faz praticar esse ensino certo, sabe o que é? Uma coisa muito importante. Sabe o que é? Maturidade. Maturidade cristã. Nosso irmão Hélio disse aqui, ó, se nós não perdoarmos o irmão, não podemos louvar, ofertar, é verdade. A Bíblia fala se a gente for ofertar e lembrar que nosso irmão tem algo contra a gente, né? Não é nem a gente algo contra ele algo contra a gente. A gente tem que ir lá e resolver a situação. E depois, sim, nós vamos ofertar ali, né? Com o coração limpo. Na ceia do Senhor também, não podemos estar tomando a Santa Ceia sem perdoar. Agora nós vemos, irmãos, nós vemos na caminhada muitos escolhendo o caminho errado. Quando nós temos algum atrito na nossa vida, seja na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade ou na igreja, quando nós temos algum atrito, é uma oportunidade que nós estamos tendo de crescermos, de sermos aperfeiçoados, de perdoarmos e com isso, irmãos, receber os galardões de Deus para as nossas vidas. Então vamos escolher a coisa certa. Isso é ser prudente. Isso é ser sábio. Fazer a coisa certa e escolher a coisa certa. Vamos atingir isso com maturidade. O novo convertido, ele erra mais. Agora nós que já estamos há um bom tempo na caminhada, irmãos, nós já não podemos errar tanto. Nós já não temos a justificativa de ficar errando tanto, né? Porque nós já temos o ensino nas nossas vidas. Glória a Deus. Dito isso, podemos avançar e nós vamos avançar aqui para o subtópico 2. Não andeis como nécios. Falamos aqui de ser sábio, né? E aqui fala para nós não andarmos como nécios. Assim, deixa eu só ler um versículo aqui que fala sobre prudência também, que está em Provérbios. Deixa eu colocar aqui na sua tela um versículo que fala sobre prudência também. Tem vários provérbios que falam sobre prudência. E eu até aconselho, irmãos, todos os dias é dia de ler provérbios. Porque provérbios é sabedoria, né? Sabedoria nós precisamos todo dia. Provérbios tem 31 capítulos, ou seja, um capítulo para cada dia do mês. É abençoado, né? Provérbios. Então, olha só, Provérbios 8:12 diz assim, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Nós falamos de quê? Falamos de sabedoria e de prudência. E a sabedoria habita onde? Habita na prudência, irmãos. No cuidado, no discernimento, na moderação e no equilíbrio. É ali que habita a sabedoria. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria e afastar-se do mal, lá em Jó 28:28. E afastar-se do mal é o entendimento. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Dito isso, não andemos como nécios. Olha só. Aí, a nossa diaconisa Daniela entrou no livro de Provérbios, né? Então Deus só está confirmando aqui o que Ele quer falar aos nossos corações. Olha só o subtópico 2. Apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, cujo adjetivo, não vou ler essa palavra que é em grego, e em grego eu posso ler errado, né? Então eu vou pular, eu vou me privar aqui de ler em grego, mas eu vou trazer o significado. A palavra nécio traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Olha só a palavra nécio, irmãos. Alguém tolo, ignorante e embotado. Na Bíblia tem um exemplo ali de um homem tolo. Creio que os irmãos já leram a história de Nabal e Abigail. Abigail era uma mulher sábia, mas Nabal era um homem tolo. E como ele era um homem tolo, do coração duro e não quis se consertar, no final ele acabou morrendo, irmãos, e perdeu tudo que tinha. Perdeu a mulher, Davi casou com a mulher dele. Perdeu a mulher, perdeu a riqueza, perdeu até a vida. Porque era um tolo que não queria conserto. Então a tolice pode nos levar até a morte. Isso é sério, né?
Então aqui diz, ó, tolo, ignorante e embotado. Mas a Bíblia nos ensina a viver como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Então, ser tolo é pecado. Isso que a lição está ensinando aqui, né? Ser tolo é pecado, irmãos. A sabedoria, para nós termos a sabedoria, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. A sabedoria que vem do alto, vamos falar disso daqui a pouco. A sabedoria não terrena, mas que vem do alto. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento terreno, tem muito estudo. Tem pessoas que até conhecem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Muito conhecimento, muito estudo, muito entendimento. Mas falta muitas vezes o quê? A sabedoria. Porque a sabedoria é você saber aplicar na prática o conhecimento. Não adianta só ter o conhecimento, você tem que aplicar na prática o conhecimento. Então não adianta ser cheio de teoria, mas na prática, né, não aplicar isso na minha vida. O que vai fazer toda a diferença é aplicar de forma correta o conhecimento. Conhecimento é diferente de sabedoria. Com conhecimento, nós temos o discernimento. Mas com a sabedoria, nós aprendemos a aplicar de forma correta tudo aquilo que nós aprendemos. Aí sim, a nossa vida muda. Glória a Deus, Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas. Às vezes a pessoa fica preocupada, pastor, eu não consigo entender muito assim a Bíblia, eu tenho dificuldade, eu não consigo entender muito. Tem pessoas que entendem tanto, irmãos, não quer dizer que essa pessoa é mais cheia do Espírito Santo que você, não. Às vezes a pessoa tem muita letra, muita leitura ali. Mas às vezes é uma pessoa que é egoísta, às vezes é uma pessoa bruta, às vezes é uma pessoa que não pensa no próximo, às vezes é uma pessoa que não tem amor. E às vezes você tem aquela dificuldade ali para entender alguma coisa e tudo, mas Deus está te dando ali sabedoria aos poucos. Mas você é uma pessoa que ama, você é uma pessoa que abraça, você é uma pessoa que trata bem as pessoas. Aí eu te pergunto, quem é mais sábio nessa história? É quem é mais cheio do Espírito Santo, amém? E aí o Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento para tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Dito isso, já podemos avançar para o subtópico 3. Andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sophos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Viu aí? Quem é que é o sábio? É a pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus. Tá vendo? Então não é uma sabedoria dessa terra. Não é uma sabedoria que você vai adquirir ali com cursos acadêmicos, fazendo curso, estudando, faculdade. Tudo isso é importante. Nós podemos acumular muita sabedoria terrena, isso nos ajuda aqui também nessa terra. Mas o que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas é a sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria terrena é uma sabedoria egoísta. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a palavra de Deus. Vamos lá para Tiago 3, versículo 13 em diante, irmãos. Diz assim, ó. Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta, né? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Tá vendo? Quem é sábio não é quem é cheio de letra, não. Mas é quem tem bons tratos, quem tem obras de mansidão, sabedoria. E aqui no versículo 14 diz assim, ó. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Se a gente carregar no nosso coração inveja, sentimento faccioso, né, rixa, contenda, picuinhas em nosso coração, nós não podemos nem nos considerar sábios, entendidos, não. Aqui fala, ó, nem mintais contra a verdade. Então nós temos que confessar para Deus que nós estamos carregando esses sentimentos e precisamos de uma limpeza, de uma libertação. E aqui no versículo 15 diz, ó, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena,
animal e diabólica. É forte, né, irmãos? Sabedoria terrena, animal e diabólica. É uma sabedoria egoísta, a sabedoria terrena. Porque a sabedoria terrena, nós queremos adquirir ela, irmãos, só para se dar bem na vida. Muitas vezes só para a gente alcançar o sucesso. Mas a sabedoria de Deus não. A sabedoria de Deus é para a gente tratar bem, fazer bem ao nosso próximo também. E aqui no versículo 16, ó, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Eu achei forte isso, sabe por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte: onde há inveja e espírito faccioso, contenda, divisões, há perturbação e toda obra perversa. Irmãos, olha só, uma lição muito importante para as nossas vidas. Se nós formos cristãos que vivermos entrando em contendas, divisões, facções, fofocas, inveja, a nossa vida vai ser atribulada. Se a gente não aqui está falando, ó, perturbação. Se a gente não perdoa, a gente vai ter uma vida atribulada. Pode reparar, irmãos. Pessoa que sempre está guardando mágoa, sempre está ali com o coração duro e não perdoa, essas pessoas têm a vida atribulada, irmãos. Porque carrega o mal dentro de si. Isso é muito perigoso. E nós não temos que carregar o mal dentro de nós. Nós temos que carregar a presença de Deus. É o Espírito Santo do Senhor dentro de nós. Essa é a verdadeira sabedoria que vem do alto. E aqui no versículo 17 diz, ó, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica. Ou seja, ela não entra em briga. Ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ou seja, ela é equilibrada. Ela é tratável. Ela resolve os problemas, ela resolve as questões. Ela aceita a correção. Essa é a sabedoria do alto. Ela é cheia de misericórdia, ou seja, ela perdoa. E é cheia de bons frutos. Sem parcialidade, ou seja, não faz grupinhos. Não toma partido A nem partido B. Não faz grupinhos, irmãos. Ela é imparcial. E sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Quando acertamos, mas quando erramos, realmente errei, me perdoa, fui errado. Né? Não podemos carregar isso dentro de nós. A hipocrisia. Se erramos, é pedir perdão e pronto, irmãos. Essa é a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que nós precisamos para as nossas vidas. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar para o último tópico. Creio que hoje nós vamos terminar aqui um pouquinho mais cedo, mas está sendo bom, né? Essas aulas assim mais objetivas, porque às vezes eu me distraio aqui, irmãos, quando eu vou olhar no relógio. Mas é bênção do Senhor. Tópico 3, que é o nosso último tópico, tem como tema Vencendo os Dias Maus. Quero falar algo para a sua vida nessa noite de hoje. Na nossa vida, se você for pesar na balança, nós vamos ter vários dias bons e alguns dias maus. Glória a Deus, você crê nisso? Profetiza isso na sua vida. Você vai ter vários dias bons e alguns dias maus. Porque aquilo que nós profetizamos nas nossas vidas vai ser aquilo que nós acreditamos, irmãos. Aquilo que nós cremos. Tem pessoa que fala, eu nasci para sofrer, a minha vida não presta, eu não valo nada, eu não sirvo para nada. E aí como é que vai ser a vida dessa pessoa? A Bíblia diz, assim como imagina a sua alma, assim ela é. Então é profetizar, irmãos. Na nossa vida, nós temos vários dias bons e alguns dias maus. Só que o mais importante de tudo é que Deus prometeu estar conosco todos os dias. Não só nos dias bons, mas nos dias maus também. Todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui diz no tópico 3, subtópico 1, remindo o tempo. Vamos aprender o que significa isso? Remir o tempo? O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego não vou ler também não, é muito difícil essa palavra. Mas é o que significa isso, né? Remir tem a tradução do grego, ele possui dois sentidos. Olha o que significa remir. Redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Então no Antigo Testamento, né, usava muito esse significado. Em primeiro lugar significa isso, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Ou seja, você quer resgatar algo, você paga ali, você remiu aquilo ali. Nós vemos isso na história de Ruth, não é isso? História de Ruth. Ruth, ela foi ali resgatada, irmãos. É Ruth ou é Esther, irmãos? Às vezes a memória falha, né? Foi Ruth, né? Ruth que foi resgatada. Que ela estava numa terra que não era a terra dela, que ela teve que viajar para outra terra.
Aí, se eu não me engano, foi Boaz. Às vezes a memória dá um tilt. Foi Boaz que resgatou ela ali? Os irmãos podem me corrigir aí no comentário, se eu estiver errado. Que é bênção do Senhor também, os irmãos participarem. Então, olha só, irmãos. Primeiro significado é esse. E o segundo significado de remir, o que é? Comprar para uso próprio. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Olha só, é Esté, né? É Esté, minha prima falou que é Esté, é isso mesmo? Esté foi rainha, né? Foi Ruth. A minha prima Cristiane falou Esté. Na verdade, Esté foi a rainha que se tornou rainha. Esté, ela teve ali Mardoqueu, né, envolvido nessa história também. Na verdade, foi Ruth que foi resgatada, foi Boaz que resgatou ela ali. É porque as histórias são parecidas realmente, de Ruth e de Esté. Bênção de Deus, obrigado aí pela ajuda. Então, olha só, irmãos. Segundo significado de remir. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Então, de uma maneira bem fácil de entender, o que é remir o tempo? É andar de uma maneira sábia e proveitosa. Uma maneira mais simples ainda de remir, irmãos. Aproveitar bem o nosso tempo com sabedoria, com inteligência. Aproveitar bem com inteligência. Lá no Salmos 90, foi um Salmos escrito por Moisés. Depois, irmãos, leiam todos os Salmos 90. Foi um Salmos escrito por Moisés. Não foi Davi que escreveu, foi Moisés. Nesses Salmos, Moisés já estava com quase 120 anos, irmãos. Porque Moisés, ele estava velho, né? Não sei a idade exatamente, mas ele já estava chegando na sua velhice ali. Porque nós aprendemos que ele viveu até os 120 anos. A vida dele foi dividida em 3 fases. Primeira fase de 40 anos, uma segunda fase de 40 e uma terceira fase de 40. Com 40 anos ele viveu no palácio. Os outros 40 anos ele viveu no deserto. E os últimos 40 anos ele estava conduzindo ali o povo à terra prometida. Moisés, nos seus primeiros 40 anos, ele achava que era um ninguém. Ele achava que era um alguém, perdão. Ele achava que era um alguém. Ah, tô aqui no palácio. Mas na segunda parte da sua vida, ele se sentiu um ninguém. Porque quando Deus mandou ele resgatar o povo, ele falou, eu, Senhor, eu que vou lá? Se sentiu um ninguém. Mas na terceira parte da sua vida, ele descobriu o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. Alguém que se acha um ninguém, mas se deixa ser usado por Deus. Porque ele foi o libertador de Israel. Então, Moisés, ele escreveu os Salmos 90. E ali ele estava falando da brevidade da vida. Ele estava falando da eternidade de Deus, mas da brevidade da vida. Ele estava falando que a nossa vida passa rápido. A nossa vida passa como um sopro. Ela é como uma neblina. Ele falou ali, ó, nós chegamos aos 70, quando nós temos muito vigor, nós chegamos a 80, mas o que passa disso é só canseiro e enfado. Isso é verdade, né? Então a nossa vida passa rápido. Aí lá no versículo 12, no Salmos 90, 12, ele tem um dos versículos mais bonitos que eu acho. Ele diz assim, ó, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio ou para que alcancemos a sabedoria. Sabe o que ele estava pedindo para Deus na sua oração? Senhor, me dê sabedoria para me aproveitar bem os meus dias. Era isso que ele estava pedindo nesses salmos. Me dê sabedoria para que eu possa aproveitar bem os meus dias. E quando nós estamos na presença de Deus, nós aproveitamos bem os nossos dias, irmãos. Quando nós estamos no mundão, né, irmãos, nós desperdiçamos tempo. Na verdade, nós perdemos tempo quando estamos no mundo. Porque a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. E no mundo nós vivemos uma vida que não é uma vida que vai edificar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, não. É uma vida que vai nos destruir aos poucos. Quando nós estamos no pecado, na desobediência, no mundão, nós estamos perdendo tempo, não aproveitando o tempo, mas perdendo tempo. A melhor maneira de aproveitar os nossos dias é na presença do Senhor. E não deixe para amanhã, não. Às vezes você fala, mas eu vou aqui consertar minha vida aqui, consertar minha vida ali. Irmãos, quem conserta a nossa vida é Deus. Eu costumo dizer, a pessoa fala, não, eu vou consertar minha vida para buscar Deus. É a mesma coisa de um doente falar, não, primeiro eu vou me curar para depois buscar o médico. Nós precisamos do médico, irmãos. Então não deixe para amanhã, porque amanhã nós não sabemos o dia de amanhã. Não é verdade?
Deus é fiel e maravilhoso. Dito isso, nós já podemos aqui avançar para o subtópico 2. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Por que nós temos que aproveitar bem os nossos dias também, pastor William? Porque Jesus está voltando. Que diz, ó, quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Os irmãos sabem qual é a velocidade da luz? Eu sou muito curioso. Eu quis aprender qual era a velocidade da luz. Eu gosto muito de assistir documentários que mostram ali o universo, que mostram ali as estrelas, os astros. Eu gosto muito de assistir, é muito interessante. Mostra a grandeza de Deus, né? Então, sabe qual é a velocidade da luz, irmãos? 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por hora, pastor William? Não, por segundos. E a Bíblia fala que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E quando a Bíblia fala que vai ser num piscar de olhos, eu imagino que vai ser mais rápido na velocidade da luz. Tá vendo porque nós não podemos brincar? Vai ser algo repentino, vai ser algo muito rápido. É claro que tem os sinais, tem coisas para acontecer, tem, irmãos. Mas a vinda de Jesus, o arrebatamento ele é iminente. Ele pode acontecer, a qualquer momento pode desencadear aí todos os sinais. E aqui diz, ó, assim a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Não temos tempo a perder. Tem algo muito perigoso, as distrações. A distração não é necessariamente um pecado, mas ela pode se tornar um caminho sem volta. As distrações dessa vida, as distrações dessa terra. Hoje em dia estamos na era aí da internet, da tecnologia. Será que nós estamos reservando tempo para a leitura da Bíblia, para a oração, para a consagração, para o jejum? Nós vivemos num tempo também que cobra muito da gente, irmãos, para a gente conseguir pagar nossas contas, para a gente conseguir, né, ter o pão de cada dia. Temos que trabalhar, às vezes trabalhar muito. Mas aí, será que nós estamos reservando as primícias para o Senhor? As primícias não é somente as coisas primeiras, né? São as coisas primeiras e melhores. Primícias são isso, primeiras e melhores. Antes tinha as primícias das colheitas, então eram os primeiros frutos, mas não eram só os primeiros, eram os primeiros e os melhores. Porque se os primeiros fossem ruins, eram dispensados os frutos. Se os primeiros frutos fossem ruins, eles não davam o dízimo daquilo ali não dava para Deus não. Eles dispensavam, eram os primeiros e os melhores. O que eu quero dizer com isso? Que as primeiras horas das nossas vidas e as melhores horas das nossas vidas, irmãos, tem que ser reservada. A hora de qualidade, né? Tem que ser reservada para Deus. Deus ele não quer receber o resto nosso, não. Ele quer receber os primeiros e os melhores. Quando acordamos, é acordar agradecendo, orando, fazendo ali um devocional, lendo ali uma palavra, ouvindo uma palavra, orando. Logo cedo, logo de manhã, as primeiras horas e as melhores horas, porque as melhores horas são as horas de mais qualidade. Aí, às vezes a gente corre o dia todo, corre pra lá e pra cá, corre pra lá e pra cá, e chega de noite e fala, Deus, obrigado, e cai na cama e aí? Tem força nem pra orar, né? Então tem que ser de qualidade, irmãos. Nossa hora, nosso tempo, nosso devocional com Deus. Tem que estar focado, esquecer tudo, né? E focado no Senhor. Eu não tô podendo ir trabalhar esses dias, mas eu botei o meu relógio para despertar no mesmo horário que eu acordava quando eu ia trabalhar. Porque é o mesmo horário ali que eu vou tirar o meu período de oração, de ouvir devocional, de orar ao Senhor, de ler uma palavra. E ali eu separo uns devocionais. É minha hora que eu tiro para Deus. Durante o dia eu faço minhas leituras ali em porções. Paro um pouquinho o que eu estou fazendo, leio um livro, leio a Bíblia. Irmãos, eu sei que tem que fazer muito mais. Não em questão de merecer algo não, mas em questão da gente ter uma comunhão maior com Deus. Oração não é perder tempo. Oração é otimizar o tempo. É melhorar, é aproveitar melhor o seu tempo. Oração é isso, é otimizar o tempo, aproveitar melhor o seu tempo. Não perder tempo. Ler a Bíblia, você não está perdendo tempo lendo a Bíblia. Você está otimizando o seu tempo. Você não está perdendo tempo assistindo esse estudo ou ouvindo esse estudo, não. Você está otimizando o seu tempo. Você está remindo o seu tempo. Você está aproveitando bem o seu tempo.
Apenas que às vezes as pessoas não enxergam assim, né? As pessoas acham que é perda de tempo. Ficar ali 1 hora assistindo aquele pastor chato. Irmãos, é uma bênção do Senhor. Todo conhecimento é bom. Eu gosto de ouvir estudo. Volta e meia eu coloco um estudo ali, fico ouvindo. Às vezes até durmo ouvindo, mas é bom demais. É muito bom, irmãos. Vamos lá. Subtópico 3, para encerrar, né? Os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar nosso tempo e nos levar à prática do mal. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos aproveitamos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Olha só, irmãos. Isso aqui é importante, ó. Tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Então, olha só, irmãos, uma coisa importante aqui. Falou de congregar. Uma coisa importante. Tem o nosso momento do nosso secreto? Tem. Tem um momento do nosso secreto, que nós vamos estar ali com Deus. Mas a caminhada com Deus não se resume só ao secreto. Tem muitas pessoas que pensam, é só entrar no meu quarto, orar, eu sirvo a Deus em casa mesmo, eu não preciso de igreja. O que está escrito aqui no finalzinho? Vou colocar aqui de novo. Ler a Bíblia, consagrar, consagrar e congregar. E aí, eu quero deixar um ensino aqui para você nunca mais esquecer. Eu aprendi, né? E eu também quero que você nunca mais esqueça. Congregar não é apenas ser membro de uma igreja, não, irmãos. Não é apenas ser membro de uma igreja, congregar não é apenas ser membro, não. Às vezes nós nos apresentamos como membro e falamos, estamos congregando. Não. Sabe o que é congregar? Congregar é se envolver. Congregar é participar. Congregar é fazer parte do corpo, irmãos. Congregar é estar em comunhão. Congregar é estar em comunhão. Congregar não é só você ser membro. Congregar não é só você entrar num grupo da igreja, não. Congregar é participar, é se envolver, é estar unido com o corpo, é estar em comunhão com o corpo. Isso é congregar. E não congregar é pecado. Pastor William, você está inventando isso? Não, vamos ler aqui. Muitas vezes vem aquela dúvida na nossa mente, nossa, será que para ser salvo eu preciso de igreja? Né? Às vezes vem essa dúvida na nossa mente. O importante é dizer que não é a igreja que salva, quem salva é Jesus. Mas o salvo, ele quer estar na igreja também. Em comunhão, adorando a Deus, né? Olha o que diz aqui em Hebreus 10, versículo 25 e 26. Olha só. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que está falando, ó, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, a gente tem que se incentivar mais, motivar mais uns aos outros, porque está chegando aquele dia. E se a gente não obedecer isso, irmão? Se a gente não crer nisso? Olha só o que diz o versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aqui eu não coloquei o versículo 27 não, mas o 27 diz ainda assim, ó. Só nos resta uma expectativa de fogo e ardor que há de consumir os adversários. Explicando melhor, sabe o que está dizendo isso? Sabe o que está dizendo aí? Para nós não deixar de congregar. Porque se nós pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício. Ou seja, depois de nós termos conhecido a verdade, se a gente não obedecer a verdade, já não resta mais sacrifício. Ou seja, Jesus ele não vai vir aqui, irmãos, e morrer de novo, não. Ele já fez isso. Ele já fez tudo. Ele já consumou todas as coisas. Mas ele nos deixou um ensino. Ele nos deixou o caminho certo a seguir. Ele nos ensinou como nos conduzir na caminhada. Não é isso que a lição diz? Olha só o que a lição diz aqui, ó. Como se conduzir na caminhada. Jesus ele nos ensinou isso. Agora é praticar. Porque senão nós vamos errar o caminho. Senão nós não vamos terminar essa jornada. E aí, fatalmente, nós vamos perder a salvação, irmãos. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer, porque hoje nós recebemos o ensino verdadeiro da palavra. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós vamos nos encontrar nos céus, irmãos. E dito isso, já podemos concluir a lição de hoje. Espero que tenha abençoado sua vida. A conclusão diz, em nossa caminhada para as mansões celestiais,
Precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem, e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa foi a palavra. Glória a Deus. Espero que tenha abençoado sua vida. Eu estava orando a Deus, irmãos. Eu estava aqui, né? Conversando com o Senhor. E Deus me deu uma direção aqui que vai ser boa também para os irmãos participarem cada vez mais, né? Eu creio que vai ser bênção para todos nós. Como vocês sabem, na última lição nós vamos sortear uns brindes, irmãos. Vamos sortear 3 brindes na última lição. E aí eu senti no coração dos irmãos, nós vamos sortear 2 livros e uma Bíblia. E aí eu senti no coração dos irmãos darem aí, né, o nome de um livro que os irmãos gostariam que a gente sorteasse. Como vai ser só 2 livros, aí eu vou sortear os nomes que os irmãos recomendarem aí. Vou sortear os nomes, e aí os nomes que saírem, aí nós vamos comprar esses livros. Você tem vontade de ler um livro? Você tem um livro que você tem vontade de ler? Deixa nos comentários, se não for agora, pode ser depois, mas deixa nos comentários o nome do livro que você gostaria que fosse sorteado aqui, e nós vamos sortear 2 livros, amém? Fazer o sorteio dos nomes, e ali vamos escolher 2, e vamos sortear 2 livros e uma Bíblia na última lição, para estar abençoando as nossas vidas e incentivando os irmãos a lerem cada vez mais. Nossa irmã Nilde disse que agora vai ganhar, em nome de Jesus, né, irmã? Já começa a orar aí, que na última lição, irmãos, vai ser uma bênção de Deus. E essa foi a lição de hoje, espero que tenha abençoado a sua vida. E vamos estar aqui abençoando, em nome de Jesus Cristo, a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu casamento, o seu trabalho, o seu ministério, a sua família, os seus filhos. Deus te abençoe em todas as áreas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo, e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Nosso irmão Hélio já botou o nome aí, ó, Campo de Batalha da Mente. Eu já vi esse livro, né? Eu nem sei se eu tenho ele aqui, mas eu já vi esse livro e eu fiquei interessado de comprar ele mesmo, esse livro também. Eu nem lembro se eu já comprei ou não, irmãos, porque às vezes, né, a gente compra, deixa para ler depois, tem vários livros aqui ainda para ler. Vou até ver se eu tenho esse aí, mas se eu tiver eu vou comprar outro, né, que eu não vou dar meu livro não. Glória a Deus, irmãos. Então vai pesquisando aí, deixa os nomes aí como sugestão e vai ser uma bênção do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.